que a gente faz quando a vida traz para a gente um momento de virada, de transição, de turning point, né? E me lembrei que esse trabalho todo nasceu exatamente no período de pandemia, onde, de forma coletiva, todos nós, né? Foi um momento de ruptura coletivo, se a gente parar para pensar, né? E que todos nós fomos pegos de surpresa, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Esses elementos surpresa, a gente não sabe, a gente está numa caminhada, numa estradinha, e aí tem uma curva, e depois que a gente faz a curva, a gente, uau, né? Chegou isso, como é que eu vou lidar com isso, né? Então é sobre esse tema que a gente vai falar hoje, e nada como honrar essa nossa história, esse é o nosso material de trabalho, né? Cada história é uma história única e tem um conteúdo específico, e dentro disso tem muita riqueza. Daqui a pouco a Suiane vai trazer um panorama mais amplo, né, sobre isso. Então, é essa a temática, né? Quando a gente é pego de surpresa, assim, quando vem um elemento de surpresa na vida da gente, aperta aí, ter o efeito movimento, que eu adoro, assim, vamos colocar essas plaquinhas. O que que acontece, né? A gente pode aceitar, a gente pode ignorar, né? Tem chamado que às vezes vem, a gente faz de conta que não vê, né? A gente vai, a gente atende o chamado, a gente fica, a gente resiste, senta, chora, confia, né? Então, assim, são muitas as possibilidades diante do que chega até a gente, mas que isso se a gente pensar que a vida é uma grande escola, né? Todos nós, em algum momento, vai passar por uma situação inesperada, vai passar por um momento de ruptura, né? De ponto de virada, onde existe um antes e um depois, né? Assim, tem um marco, um divisor de águas, né? É sobre isso, e aí vocês já vão aí puxando, né, na memória de vocês, deixar que isso vá chegando aos poucos, né? Como é que é isso? Como é que eu lido com esses momentos? E aí a gente traz aquela frase lá na frente, né, que a vida da gente é uma obra de arte, e a jornada biográfica com mandalas, ela vem para coroar isso, né? Ela vem, a jornada biográfica é um projeto, né, que também nasceu na época da pandemia, foi um pouco antes de começar o trabalho com a T. A Suiane me provocou, me convidou a fazer isso no virtual. Então a gente tem 3 turmas que já aconteceram com esse projeto belíssimo, onde a gente revisita a nossa história, né? E vai também produzir imagens, símbolos, né? De como que foi viver as coisas que a gente viveu. Então, a jornada biográfica ela está ancorada nas bases das leis biográficas, que a Suene vai trazer daqui a pouco, né? Tem a antroposofia, mas tem uma visão mais ampla do que só a antroposofia, e a gente traz a mandala terapêutica, que é esse recurso que até acabou de falar, assim, é um recurso potente, onde a gente faz um mergulho profundo dentro de nós, né? Para quem está chegando aqui de primeira vez, a mandala terapêutica, ela foi trazida pelo Jung, né, do Oriente para o Ocidente, o Jung que foi o grande criador da psicologia analítica, né? Ela tem uma visão transpessoal que integra o pensar, o sentir e o agir conectado com algo maior, que é a espiritualidade, é a gente aqui na existência, mas sabendo que tem um plano maior, né? E, então, assim, ancorado nessas duas ciências, né? Que uma está ligada com a psicologia analítica de Jung, e também a gente amplia, né, para toda e qualquer visão transpessoal, né? A T vem com toda essa bagagem lá da Unipaz, eu trago um pouco essa visão mais do Jung, da Kellogg, enfim, a gente faz misturas, a geometria sagrada também, potente, a geometria, a mandala negra, enfim, tudo isso a gente vai experimentar na jornada biográfica. E a gente vai trazer hoje aqui para vocês um pouquinho do que é isso. Assim, uma degustação, né? E aí eu convido a Suiane, né, psicóloga, até já apresentou também, minha parceira aí nesse trabalho, para falar um pouco mais o que é isso, né? Como é que funciona os setênios, o que a gente vai viver isso. Oi, gente, boa noite. É um grande, um imenso prazer poder estar aqui.
recebendo esse convite da Maria Tereza e da Ana Cláudia para fazer parte aqui do Mandalá, o Vamos Mandalá, né? Eu me senti assim muito feliz de poder estar contribuindo, porque assim, eu sou uma participante, adoro, no momento estou fazendo a formação, tem sido assim de muita riqueza, e também já tive essa experiência com a Ana, que a gente fez 3 turmas agregando a mandala ao biográfico, e realmente fez uma diferença assim enorme na profundidade que a gente vai trazendo, porque a mandala, ela, vocês aqui muitos já conhecem a mandala, então assim, ela já tem aquela qualidade de intuir, de ir num lugar mais desconhecido, você tem tempo. Eu estava pensando assim, por que que a mandala foi tão importante para o biográfico, além de tudo que a mandala é? É porque a gente está num tempo, gente, que a gente não para processar, para digerir nada, é tudo no automático, é tudo já entrando no outro. E a mandala, ela tem essa maravilhosa qualidade de nos convidar para dar uma pausa, que é a mesma coisa que a biografia pede. Mas a mandala é um recurso que faz você, nessa pausa, ir de encontro a essa memória, essa experiência. No caso, às vezes a gente fazia dos setênios, e agora a gente vai fazer dessa específica situação. Então, assim, eu quero apresentar para vocês o que é a biografia. Na minha biografia, foi muito importante, assim, reconhecer, quando eu comecei a estudar a biografia humana, eu comecei a ver como a minha vida e as minhas mudanças eram pautadas por convite, por um chamado da minha biografia, e depois aquilo fazia um sentido. Então, assim, às vezes a gente não entende por que que eu preciso mudar, por que que eu preciso. Não estou mais satisfeita nesse trabalho, não estou mais satisfeita nesse relacionamento, e parece que uma coisa assim vem um chamado de dentro, uma insatisfação, que é porque a gente já está entrando em contato com o que está nos aguardando adiante, e a gente precisa deixar aquilo que estava lá no momento ativo para poder a gente dar um movimento novo. Então, quando a gente olha para a nossa biografia, o que é que a gente faz? A gente vai pausar e olhar o que nós somos, porque o que é que acontece? É a coisa que a gente só faz, é o presente, a gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, e poucos momentos a gente para olhar e dizer assim, gente, como é que eu vim a ser eu? Como é que eu vim a ser quem eu sou? Como é que eu sou a Suiane? O que é que me fez, Suiane? O que é que me fez Ana? O que é que me fez o que é que me fez quem eu sou? Foi o meu caminho e as escolhas que eu fiz, e claro, né, muitas coisas foram. Já a gente entra na nossa biografia no nascimento e a gente sai na morte, mas tem as biografias, tudo que acontece antes de nascer e depois de morrer, que é o mistério da vida. Então, nesse olhar biográfico que a gente traz da antroposofia e de qualquer estudo que tem mais esse viés transpessoal, é honrar esse mistério que é a gente não saber muito de antes nem de depois, mas a gente sabe da existência. E aí a gente vai adentrar nas leis biográficas durante a nossa existência. Eu vou já postar um gráfico para vocês que traz essas coisas. Ah, eu queria só falar da frase, que eu acabei indo para o. Desculpa ter. E esse filósofo, Thomas Huber, uma pessoa assim, que eu tenho estudado muito, porque ele trabalha com trauma, e ele ampliou o olhar do trauma, assim, tem o trauma pessoal, o trauma ancestral, o trauma coletivo, que é o que a gente tem vivido muito na atualidade, e o trauma planetário. Então, ele falando do trauma, ele falou assim, uma história, uma situação na nossa vida que tem fluidez, é porque ela já foi resolvida. Se teve algum trauma, agora ela está fluindo. Se aquilo tem uma contração, aquilo não está fluindo na vida, a área da vida da gente, uma situação onde aquilo está contraído, aquilo tem impedimento, alguma coisa do nosso passado ali não foi integrado, né? Então ele diz, a história integrada é o presente. E aí eu estando presente no meu presente, eu vou semear para o meu futuro com mais tranquilidade. Porque eu não estou nem preocupada com o futuro, eu estou presente no presente, no que está acontecendo agora. E esse presente, ele naturalmente se manifesta, esse futuro, quer dizer. E quando eu estou aprisionada, eu penso que eu estou no presente, mas muitas vezes eu ainda estou no passado. Assim, eu achei uma frase simples, mas eu acho que ela traz muito a essência da importância de fazer um trabalho biográfico. É se atualizar
com o nosso momento de vida. Ok, tu pode passar, Tê, por favor. E aqui eu trago um gráfico para vocês. Ele é bem complexo, claro que a gente não vai cobrir tudo, mas assim, mostra a riqueza do que a gente pode adentrar no estudo biográfico. Ele traz aqui, dividido por setênios, você vê essas fases de 7 em 7 anos até os 63, porque no olhar esse gráfico é mais da antroposofia. No olhar da antroposofia, aos 63 anos, a gente completa a nossa missão no sentido kármico, assim, o que é que eu realmente tinha que fazer. E depois é uma colheita e um fazer com mais liberdade, eu estou mais livre para essa existência aqui. E faz sentido se a gente olha que a nossa vida acontece nessa dança dessas duas curvas. Vocês estão vendo? Tem duas curvas grandes. A curva que vem de cima, lá, azul, ela é a curva é a curva espiritual. Ela fala do nosso desenvolvimento, da nossa individualidade, é da nossa evolução enquanto ser espiritual. Eu venho do mundo espiritual e eu vou entrando mais e mais nessa terra, nessa complexidade. Você vê que aqui, ó, dos 21 aos 42, nesse encontro das duas, eu estou bem eu tô bem mais densa. Por quê? Porque eu tenho que aprender a encontrar um lugar na vida, ganhar dinheiro, ser mãe, pagar boleto. Eu tenho que entrar na realidade da Terra, querendo ou não, porque senão eu também não faço o que eu vim fazer aqui. Porque se eu não me sustentar enquanto ser terreno nessa existência que eu estou, eu também não vou dar conta. E aí, depois que eu conseguir trazer esses meus talentos, esses meus valores do mundo espiritual, eu vou ancorando ele. Depois eu também vou começando a olhar para o que me aguarda adiante. Eu volto a olhar para o desconhecido, eu volto a olhar para dizer assim, o que é mesmo a existência? O que é mesmo estar aqui nessa vida? O que é que eu vim fazer aqui? Será que foi só mesmo dar conta de estar aqui? Ou estar aqui tem um sentido maior e que tem uma essência que sou eu, que tem uma qualidade aí que é minha? Qual é o meu tempero? Qual é a minha cor, né? Hoje em dia a gente mistura. Qual é a minha tonalidade? E essa que eu quero oferecer para o mundo e me encorpar dela, porque aí eu estou na minha essência, né? Então, nessa curva azul, é essa dança, esse gesto, esse impulso de entrar e trazer toda essa sabedoria, esse desenvolvimento também de incluir a espiritualidade aqui na Terra e expandir. E essa outra curva que está um pouco rosa, que ela começa bem aqui nessa estrelinha, o corpo físico, é o nosso nascimento, e a gente vai ocupando esse corpo e se desenvolvendo fisicamente até os 21 anos, por isso que os 3 primeiros grandes setênios é essa questão do desenvolvimento físico. Dos 21 ao 42, a gente já está agora se desenvolvendo a nível psicológico, no sentido de que eu estou me relacionando, eu estou aqui precisando entender qual é o meu, como é ser humano, como é entrar, lidar com as crises, como é lidar com meus conflitos, mas eu tenho que dar conta, porque eu estou aqui, eu não posso parar para viver como a criança antes ela estava em uma crise, ela seria totalmente acolhida pelos pais e teria ajuda. Aqui eu já dependo mais de mim mesma. Eu vou me individualizando e eu vou me questionando a mim mesma, eu vou me organizando, dando forma para quem eu sou, para o meu trabalho, para a minha casa, para os meus filhos, para a minha educação que eu dou para meus filhos, ou para os meus alunos, né? Eu vou me encorpando de quem eu sou na minha, como é que eu diria, na minha presença no mundo, na Terra. Claro que ela é tocada por esse ser maior espiritual que eu sou e esses talentos que eu trago, mas ela tem esse gesto, é a palavra que eu queria, o meu gesto individual também na Terra. Mas eu preciso respeitar as leis da Terra, que eu preciso pagar boleto, senão eu não vivo. Então, assim, a gente está nessa dimensão da gravidade, desse mundo material, e eu tenho que encontrar uma maneira de existir nele. E aí, depois, quando eu já encontrei, ou não, mas pelo menos de alguma forma eu começo a já ter uma realização, eu vou começar.
o meu corpo físico ele vai declinando um pouco, porque a nossa saúde vai ficando mais frágil. E aqui, esse lugarzinho onde a Ana botou a marquinha, é exatamente esse ponto de interseção entre as duas, nos 42 anos, é o momento que, nesse gráfico, no olhar da antroposofia, a gente tem essa crise de autenticidade, que é uma pergunta muito grande. Quem eu sou mesmo? Quais são meus valores? Assim, eu já sei que é a minha persona, eu sou uma psicóloga, eu sou um advogado, eu sou uma médica, eu sou a mãe não sei de quem, eu sou a avó, mas assim, algo me pede uma profundidade. Eu quero trazer um gesto que é mais da minha essência. E aí eu começo a buscar uma nova, que ele chama de, eu começo um caminho de autodesenvolvimento mais consciente. Não é mais o estudo para a minha profissão, pela minha carreira, talvez seja um motivo que muitos das alunos que estão aqui fazendo esse trabalho é esse. Ninguém está aqui porque, eu preciso fazer um curso de mandala. Não, você escolheu usar esse período da sua noite para vir para cá e ter essa experiência com você mesma. A gente está junto, mas assim, a gente está tendo a experiência com a gente. E eu me senti merecedora em fazer essa escolha. Isso é essa consciência, essa alma, dessa evolução que traz esse amadurecimento espiritual, essa busca de saber quem eu sou também nesse nível, tá? Então, assim, é muito bonito a gente ver que a gente sempre está vivendo na dança dessas duas forças que elas têm uma tendência a nos puxar em lugares às vezes opostos. Por quê? As crises, que é o que a gente está olhando, momentos de ruptura, elas acontecem exatamente em momentos onde tem duas vontades atuando sobre o indivíduo. Por exemplo, vamos pegar aqui essa primeira crise dos 3 anos ali, consciência do eu. Chegando nessa consciência do eu, a criança, ela descobre que ela existe, ela começa a se chamar de eu. Antes, ninguém chama ela de eu. A criança tem que aprender a pensar para ela entender que eu sou eu. Porque na hora que ela fala eu, ela entendeu que existe um eu. Olha que lindo. Porque ninguém ensina eu, ela repete. Quando ela vai repetir, ela vai falar a sussu, que é a água, a sussu, né? Do jeito que ela fala para o outro, como o outro chama, denomina ela. Mas na hora que ela se auto-intitula eu, ela percebeu que ela existe e ela percebeu a primeira ruptura, que ela e a mãe, ou ela e o mundo é separado. Né? Então, tem uma individuação, ela começa o que a gente chama de consciência do eu. E às vezes é muito difícil de entender, porque nessa idade, o que, é que a criança faz? Ela não quer nada, é o que a gente diz, os terríveis não, né? Porque do 2, 3, meio, ela tudo ela não quer, ela diz que não quer, ela joga a coisa, ela fica vendo você perder a paciência. E olha que incrível, isso é um movimento evolutivo dela descobrir que ela tem um efeito no mundo, ela faz uma coisa, ela causa algo. Então, é muito lindo. Então, nessa fase também a gente aprende um pouco antes a andar, a sair daquele lugar horizontal que a criança nasce, né? E ela tem que se tornar, para ela se tornar do reino humano, ela tem que ganhar verticalidade. E para ela chegar nessa verticalidade, gente, é um processo enorme. Ela vai estar deitadinha, ela vai se mexer no bercinho, ela vai se espreguiçar, depois ela vai arrastar, vai engatear, vai andar se segurando, aí ela vai arriscar e se soltando e encontrando esse equilíbrio com essa força da gravidade que puxa ela para baixo, tanto é que ela vai andando, cai, e aí ela alcança esse momento de equilíbrio que ela encontrou essa esse novo lugar onde ela fica em pé. Mas o que é que ela precisou viver aí? Ela teve essa vontade que veio da alma dela de ser parte desse reino humano que tem essa capacidade de ficar em pé, e ela teve que vencer essa força terrena da terra que queria empurrá-la para baixo, para sentar. E o bonito dessa, uma das primeiras crises que a gente tem, que são essas, o lindo é que aqui a gente é o bebê e o mundo, os pais, os cuidadores estão ali nos impulsionando a conseguir vencer aquela crise. Então, é uma crise que tem apoio, ela geralmente, né, ela vem dentro de um campo de muito amor e acolhimento. Mas em outras crises, nem tantas que a gente vai ver mais adiante. Mas, assim, eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem que quando a gente fala em mudança, em ruptura,
eu queria só trazer essa imagem para incluir esse olhar que tem, sempre a gente está lidando com duas forças que nos puxam para lugares inversos, e a nossa individuação, ela quer escolher o momento do crescimento. Às vezes a resistência é maior, o medo é maior. Uma boa pergunta para as nossas crises é também assim, né, ou momentos de transformação, de ruptura, é assim, a ruptura ela vem porque eu me impulsionei rápido, quando eu vi uma mudança, eu já fiz ela acontecer, ou eu resisti, e ela aconteceu mesmo sem eu querer. Porque são dois movimentos. Então, assim, o biográfico ajuda a gente a entender exatamente essas pequenas coisas. Por exemplo, como que eu funciono em crise? Aí você vai olhar para vários momentos em que você se teve nesses vários momentos de crise, que são simplesmente momentos de mudança, como que funcionou? E aí é o que a Ana pediu, vão escolhendo lembranças de momentos que vocês vivenciaram, onde essa mudança aconteceu. Eu acho que eu já, assim, eu falei muito, mas eu não sei se eu falei tudo. Então, assim, gente, a riqueza do trabalho biográfico é essa, é a gente ter um tempo para mergulhar na nossa história, que a gente é a protagonista dessa história, e a gente ganhar mais intimidade com cada etapazinha da nossa biografia, vai nos auxiliar a poder estar nesse presente com mais inteireza e uma compreensão melhor para quando novos momentos de transição na nossa vida chegarem, a gente saber dos recursos que a gente utilizou e que a gente sabe que eles estão disponíveis, né? Então, eu acho que é isso que eu tinha para trazer. Não sei se tem mais alguma coisa. Eu acho que está no meu tempo, né, Aninha? Para a gente mover para as mandalas. Acho que tá ótimo. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente ir para a prática, né? E assim, sempre aqui no nosso encontro, para quem já está há mais tempo já sabe, no final a gente reserva um tempo para partilha. Então, nessa partilha, a gente vai. Quem se sentir à vontade também, traz uma fala, compartilha a imagem, e a gente pode ampliar um pouco mais também, né? A partir da prática, a Uhum. gente vai fazer uma visualização. Então, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa agora para a gente seguir, né? Eu acho que você já trouxe, está perfeito, Su. Tá tranquilo. Alguém gostaria de trazer alguma pergunta, alguma dúvida? Ou a gente pode seguir? Assim, eu queria só falar uma coisa, que quando a gente faz o biográfico, né, a gente vai adentrar em cada situação dessa, em cada etapa dessa jornada, né? E isso é muito rico, assim, a gente aqui pegou um ponto que acontece em todos os momentos da nossa vida, que são as mudanças, e aí a gente vai olhar para o que vocês se sentirem mais, que vai vir para a memória de vocês, o que vocês já identificaram. Mas quando a gente faz um biográfico, a gente entende o contexto mais daquele momento biográfico, porque muitas vezes a gente está olhando a partir de dentro de nós, mas assim, o que é que estava acontecendo também na minha evolução no momento que eu estou com 21, 28 e o meu mundo não é os amigos, é o mundo de fora, é um mundo de experiências do que é novo, um jovem adulto. Então, assim, é diferente de uma. Eu agora com 60 anos, assim, é um outro meio ambiente interno que eu vivo também. Então, a gente entender também que a maneira como a gente lidou, porque às vezes fica com um ressentimento, com dificuldade de se perdoar por algumas escolhas que a gente fez, mas, gente, aquela escolha tinha um aprendizado. Porque era isso que eu queria acrescentar também, que tem uma biografia externa, que é essa biografia que a gente conta, os marcos da nossa biografia, que o nosso aniversário nos lembra, e os nossos eventos, mas tem uma biografia interna, e é isso que a gente quer aprofundar aqui. Teve uma mudança, mas assim, como que eu integrei essa mudança? Eu precisei de tempo, eu resisti, como que foi? E depois eu consigo entender por que que na minha história foi importante fazer aquela ruptura, que é isso o convite que a gente está fazendo. Aí eu passo para a Ana seguir com o exercício. Obrigada. Perfeito. E para cada setênio desse a gente vai entender qual é a chamada, qual a temática que está sendo proposta de vida, né? Que é esse É. processo da vida da gente.
A gente vai produzir uma mandala para cada um desses, então a gente vai puxar símbolos, a gente vai trabalhar com essa parte lúdica, integrando o nosso lado criativo, intuitivo, com o nosso lado racional, com aquilo que memorizou os fatos, os acontecimentos, mas assim, como que eu senti esse fato, como aquilo me tocou, né? E o que é que isso reverbera, inclusive até hoje na minha vida. Enquanto você estava falando aí, eu me lembrei aqui rapidamente, vou dar um exemplo, que eu sou cearense, né? E escolhi morar em São Paulo porque eu amo essa cidade. Só que toda vez que chegava o inverno, eu adoecia, eu brigava, eu não aceitava o inverno. Olha que coisa, né? O inverno ele acontece, eu querendo ou não, ele acontece. E aí essa resistência com que chega, né? E quando e ano após ano, nessa resistência, nessa briga interna, até que chegou um momento de eu não quero mais repetir esse sofrimento e agora eu vou acolher o inverno. Quando ele chegar, eu vou tentar ver o lado bom disso, né? Eu vou tentar fazer as pazes com isso. E já tem 2 anos, gente, que eu, assim, eu não sei se é coincidência ou não, mas eu não sinto mais. Não adoeço, né? É assim, e gosto, tô vendo beleza. Então, por que que eu tô trazendo esse, porque veio esse exemplo aqui agora, né? Assim, bem singelo, bem simples. É, porque como é que a gente transforma crise em oportunidade? Eu acho que isso é que faz a gente vira uma chave dentro de nós quando a gente percebe que a crise ela vem para a gente dar um salto, não um castigo. Não é para a gente, né? Ah, ó vida, ó céus, ó azar, né? Eu posso sentar lá e chorar, porque às vezes a gente precisa mesmo e reconhecer que está difícil, mas assim, o que é que essa crise está querendo me dizer? Né? Então é esse chamado e a mandala ela ajuda a gente a fazer, a primeiro enxergar como é que a gente está passando por isso e depois seguir mais consciente, né? Então, eu não sei, quer trazer mais alguma coisa nesse momento? Antes daí, agora a gente Eu vai para os gosto muito círculos, de né? pensar que a palavra crise, ela tem no bojo dela a criação, né? Porque se a gente tira o S, é crie, é um convite a criar. E se a gente pensar que o S é uma cobrinha, na transpessoal a gente diz que quando a cobra aparece, é que uma grande transformação está nos aguardando, vamos trocar de pele, né? Então, quando a gente consegue olhar para as crises que a gente tem, mas olhar as transformações que estão naturalmente sendo promovidas dentro de nós, quer a gente fique meio parado diante dela por medo, quer a gente embarque, né, e surfe nela, mas sempre, sempre há um processo, né, de uma energia criativa impulsionando a gente a ir além, que é, né, bem a biografia, né, Su? Não adianta a gente querer ficar parado, a gente veio aqui para evoluir e vamos nessa, né? E é muito interessante isso, assim, no Péfora que a gente fala muito isso. Mesmo que eu não faça nada, né? Eu estou no processo evolutivo, então, assim, por que não só aceitar e confiar, porque faz parte da nossa existência esse convite a evoluir. É incrível isso. A resistência é uma perca de tempo, mas às vezes ela tem um Eu gosto momento de que eu pensar tenho que a gente está necessidade. condenado a evoluir, querendo É, ou não. Exatamente, é porque a gente é exato. natureza, né, gente? Agora, às vezes a gente se confunde, porque o evoluir não é só florescer, não é só verão. Evoluir é entrar no inverno, né? E Sim, seguir os ciclos todos que fazem parte da roda da a vida. Então, vida. eu acho que às vezes o mau conceito é como a gente quer botar linearidade no conceito. E quer ter controle sobre as situações, né? Isso A aí. gente vai Muito começando bom. a aprender a morrer, né? Aprender a nascer. Quantas vezes no dia a gente dorme, é uma morte todos os dias, né? Essa troca de pele, quantas vezes isso não acontece biologicamente com a gente? As nossas células são renovadas de tempos em tempos, né? Nosso cabelo, nossas unhas, e isso acontece também dentro, né? Então, assim, ver beleza nisso. Isso é uma arte, é você fluir com a vida. É você, né, pegar carona na onda, ao invés de querer remar contra a maré, né?
Então tá. Então eu acho que Mas vamos agora, a gente já falou muito, né? Agora a gente quer porque a experiência do mergulhar no círculo, né? É um convite, o mergulho no círculo é a gente se ver, como a Su falou, é o encontro com a gente mesmo. A mandala ela funciona como um espelho da nossa alma, né? E aí vocês vão ver, para quem nunca fez, né? Queria até que alguém falasse aqui para mim, se pudesse botar a mãozinha ou falar rapidamente, assim, quem nunca pintou uma mandala livre, como a gente quer a proposta. O que é uma mandala livre? Tem um círculo que a gente pediu para vocês fazerem, já preparar aí no papel, né? Quem tiver com a 3 maravilha. Quem tiver com a 4 não tem importância, é uma experiência inicial, então vai funcionar do mesmo jeito. O círculo, a mandala quer dizer círculo, né? Traduzindo do sânscrito para o nosso português, ela quer dizer círculo. E o círculo fala de unidade, né? Da gente entrar em contato com essa essência que falamos agora há pouco, aquela linha lá do espiritual, né? Somos seres espirituais passando por uma experiência terrena. Então, a gente vai entrar em contato com essa essência e ver o que é que essa essência tem a nos dizer. E como é que funciona? É um círculo, a gente vai ter um material, né, colorido, pode ser lápis de cor, para quem está vivendo essa experiência pela primeira vez, uma canetinha. Normalmente, quando a gente trabalha, nos nossos trabalhos com mandalas terapêuticas, a gente começa com o giz pastel oleoso, né, que é esse material aqui. Tem várias marcas, mas na essência é ele, porque ele tem uma fluidez, ele gera um efeito surpresa, porque dependendo da forma como a gente pinta, pode gerar uma outra cor, efeitos diferentes, e aí a gente sai um pouco do controle que normalmente tem o lápis de cor, a canetinha, né? E com o tempo a gente vai evoluindo para aquarela, a gente pinta também, a gente usa outros tipos de materiais, a acrílica, o giz pastel seco, enfim. Dentro das nossas jornadas a gente tem um leque de possibilidades, porque cada material artístico ele leva a gente para um lugar, né? Então eu posso colocar só meu pezinho na água, ou eu posso mergulhar de escafandro. Então, cada material vai me levar para um lugar diferente. Tá? Mas essa experiência aqui é o que você tiver na mão. Vai assim mesmo, preencher o círculo com cor, com forma, com movimento. Ah, mas eu não sei pintar. Não precisa. Não precisa. O que você precisa é deixar que a mão faça o movimento, confiar nesse processo fluido de que vai acontecendo. E quanto menos a gente quiser as coisas, que a gente deixa ali, eu gosto de brincar, que deixa ali o cabeção, né? Aquela coisa que quer ficar bonito, que tá com vergonha de mostrar. Ai, meu Deus, será, né? Que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Deixa lá na estante ali, né? A gente não precisa dessa fala nesse momento, e a gente vai só voltar à criança, porque a criança, quando ela vai para esse movimento, ela não pensa se está errado, se está bonito, se está feio, né? Ela faz, ela se expressa. Então, a mandala, ela tem esse objetivo de uma expressão livre, solta. Esse trabalho que a gente vai fazer agora, tá?